Fala, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O William Arão oferecido ao São Paulo, hein? Volante ex-Flamengo. Será que ele vem? Jair, volante também do Vasco da Gama, ex-Atlético Mineiro. Bom jogador, hein? Foi outro jogador oferecido ao nosso São Paulo. Vamos ver se ele veio ou não. E também um zagueiro aí com passagem no nosso tricolor há 10 anos atrás está livre no mercado. Vou revelar para vocês aí o nome desse jogador no vídeo. E provável escalação do jogo de hoje contra o Mirassol, o meu palpite para o jogo e conversar um pouquinho com vocês aí sobre o time que o Zubeldia vai colocar em campo. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Já deixa seu like e também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Porque hoje tem São Paulo e Mirassol às 6h30 e eu tô na torcida, porque se tudo der certo, o Plácido Berce vai aparecer aqui pra falar desse jogo. Plácido, cadê o Plácido? Ai, meu Deus! Plácido, por favor, não rolou nada com você. Você tá aí? Ai, gente, tá no banco. Não. Ufa! Plácido, mas você tá bem, né? Porque tem tanto desfalque no Morumbi que eu tava preocupado, você tá machucado também. Mas não, você tá bem, né, Plácido? Por favor. Fala, Jodar, tô bem sim, tava só esperando aqui no banco de reservas ser convocado para entrar em campo pelo Globo Esporte, só que realmente o São Paulo tá cheio de desfalques pro jogo de hoje. Boa tarde para você e para quem tá assistindo a gente aqui no GE. São 9 jogadores no departamento médico e o último a entrar nessa lista foi o zagueiro Juan, que no treino de ontem sentiu um incômodo no joelho direito, é desfalque para enfrentar o Mirassol e inclusive Juan não deve mais entrar em campo pelo São Paulo, porque está emprestado pelo Sassuolo da Itália só até o dia 30 de junho e não deve ter esse vínculo renovado. Além dos desfalques em campo, o técnico Zubeldia está suspenso pelo terceiro amarelo, então à beira do gramado, São Paulo vai ser comandado pelo Maxi Cubeiras. Vamos rodar aí a provável escalação do São Paulo no campinho. Destaque para o Oscar, que vai para o 5º jogo seguido dele como titular e vai recuperando espaço, né, no time do São Paulo. São Paulo e Mirassol, jogo inédito. Primeira vez na história do Brasileirão que os dois times se enfrentam, então já entram num jogo histórico, Jodaia. Sensacional. Obrigado aí, Plácido, pelas informações, sempre torcendo pelo seu bem-estar. O São Paulo precisa melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil e na Libertadores está legal. No Campeonato Nacional, em 9 jogos, tem apenas 2 vitórias. O São Paulo recebe o Mirassol neste sábado aqui no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e busca, com o apoio da torcida, a 3ª vitória na competição. O tricolor que já vem de um triunfo contra o Grêmio na última rodada por 2-1 aqui mesmo no Morumbi. E o Lucas Ferreira, joia de Cotia, que vive um bom momento, inclusive vem ganhando espaço na equipe de Zubeldia, falou sobre esse bom momento que ele vive e também sobre a expectativa da próxima partida. Venho agradecendo muito a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo e sempre estou dando minha vida, o meu máximo. Estamos trabalhando muito, estamos trabalhando firme para esse jogo de amanhã, manter a colocação lá em cima. Lucas Ferreira está à disposição do técnico Luiz Zubeldia, mas o São Paulo deve ter novos desfalques para essa partida contra o Mirassol. Isso porque, além do Marcos Antônio, que tem uma lesão na coxa, o zagueiro Juan sentiu dores no joelho e está fora para essa partida contra a equipe do interior. Além disso, o Luca, com uma entorse no tornozelo, também deve ser poupado. O São Paulo está na 11ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Atrás vem o Mirassol, 12ª posição com 11 pontos. E o Mirassol vem de uma boa sequência, empatou com o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio na última rodada e antes disso venceu o Corinthians em casa. É um confronto aí direto no meio da tabela entre duas equipes cheias de expectativa. A gente vai falar do São Paulo. Atenção, torcida tricolor. São Paulo e Mirassol pelo Brasileirão. Será que tá tudo prontinho, tudo alinhado para esse jogo? Marina Buffon responde. Boa noite, Mar. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, tudo pronto para esse duelo sábado, 6h30 da noite, no estádio do Morumbis, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem uma outra má notícia, porque o São Paulino já sabe que tem uma série de desfalques aí para esse jogo de amanhã. Lucas, Caleri, Luiz Gustavo, Ferreirinha, muito provavelmente Luque e Marcos Antônio devem seguir de fora por conta dos seus problemas também. Mas hoje o São Paulo também comunicou a ausência dos
zagueiro Juan, que voltou a sentir dores no joelho direito, então também é desfalque confirmado para esse compromisso de amanhã, que é importante para o São Paulo continuar nesse caminho de vitórias, né? Ele já está há 3 jogos sem perder, um empate, 2 vitórias, contando aí, claro, a Copa do Brasil, que aconteceu na última terça-feira, enquanto o Mirassol está apenas um pontinho abaixo do São Paulo ali na tabela, né? O São Paulo é o 11º colocado, o Mirassol é o 12º. Então, qualquer mudança ali pode colocar o Mirassol à frente do São Paulo na tabela. Do outro lado, a gente tem o Reinaldo, vocês lembram dele, né? Lateral esquerdo, que fez história também no clube, deve estar amanhã aí, ele que é o artilheiro do Mirassol na temporada. Vou passar para vocês uma possível escalação do técnico Luiz Subeldia, que vai ter que de novo aí mexer bastante as peças para conseguir ter 11 jogadores à disposição. Muito provavelmente então deve ser Rafael, Cédric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Ferreira, e na frente o André Silva. Lembrando que o Cédric também pode funcionar ali como um pouco mais avançado e o Ferrarese atuando na lateral direita. Tá certo? Amanhã a gente vai estar por lá, no frio e na chuva no Morumbis, para trazer tudo para vocês no Mesa Redonda de domingo. Beijo, bom final de semana. Beijão, Má. E aí, Alex Olha, Paulo Sérgio? Esse time do São Paulo é um time que tem problemas, tem desfalques importantes. A ausência do Juan, que hoje tem sido o melhor zagueiro do São Paulo, pode ser sentida. Mas é favorito contra o Mirassol. Então, isso que eu ia falar. O Marcos Antônio também faz falta, vem jogando muito bem. Mas mesmo assim, com esse time que a Marina nos passou, o São Paulo, jogando em casa, ele é favorito contra o Mirassol. Porém, não significa que o favoritismo é certeza de vitória, porque o Mirassol vem fazendo uma boa campanha, tem 1 ponto a menos só do que o São Paulo na classificação geral. O Mirassol surpreende para aqueles que pensavam que o Mirassol seria rebaixado no primeiro turno. Quem está fazendo isso é o Sport e quase o Santos, mas o Mirassol está no meio da tabela, brigando de igual para igual com vários times, surpreendendo a vários times, empatou com o Inter no Beira-Rio e pega o São Paulo no Morumbi. Você mencionando sobre tabela, o 17º colocado está com 9 pontos, Sim. Que é o Grêmio. Sim. O Grêmio ganha e esses 2 times, Mirassol e São Paulo, o resultado negativo é ruim para os 2. Até se empatar é ruim para os 2 na matemática. Pros 2. Então é um jogo que precisa somar e somar é vitória. Principalmente o São Paulo que joga em casa. Então o São Paulo jogando em casa, com certeza tem a vantagem, mas, mais uma vez, o Mirassol tem uma boa equipe, jogadores experientes e que jogam bem contra times grandes. E tem jogado bem, exatamente, tem jogado bem. E eu não sou daqueles que, por exemplo, se fosse fazer um palpitômetro aqui de brincadeira, São Paulo e Mirassol, eu não meteria 3-0 São Paulo, não. Se ganhar é por 1 gol de diferença, e olha lá que se não vai empatar esse jogo. Contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade, que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. É isso aí, tricolores. Depois desse vídeo aí das notícias do nosso São Paulo, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o William Arão. É isso mesmo, hein? William Arão, jogador campeão pelo Flamengo, aquele Flamengo de 2019, que tinha um bom time, um belo time treinado pelo Jorge Jesus. O William Arão teve uma passagem aí pela Europa, né? Estava agora no Panathinaikos da Grécia e o contrato dele lá não foi renovado e ele foi oferecido aí ao São Paulo, tá? Essa notícia aí foi dada pelo Jorge Nicola
E o São Paulo aí prontamente com a sua diretoria, Casares, Belmonte, Rui Costas, recusaram esse jogador no São Paulo, beleza? Bom, é um jogador que jogou bem ali naquela época do Flamengo de 2019, 2020, ali até com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni trouxe ele para a zaga do Flamengo e fez bem a função, mas é um jogador que custa um salário altíssimo, né? Mais de 1 milhão por mês que ele recebe. Ele não vai querer vir recebendo menos que isso, beleza? Então ele foi oferecido ao São Paulo. O que o Nicola disse? Disse o seguinte, ó, o Willian Arão foi oferecido ao São Paulo e a resposta que eu recebi foi: não tem como contratá-lo agora. Essa é a informação do momento, beleza? Segundo aí o Jorge Nicola no seu próprio canal aqui do YouTube, falando sobre o Willian Arão. E também o Santos está com o jogador na mira, tá? Eu, assim, na minha opinião, acho que é um bom jogador, mas por esse valor aí eu não traria, não vai fazer aí nada de diferente. É melhor a gente investir até na base, né? Deixar o Luan novamente jogar como volante. Temos o Hugo, né, que está se recuperando, que é o jogador da base também, foi campeão da Copinha esse ano. Ainda temos o Negruti aí para jogar nessa posição, certo? Então deixa a sua opinião sobre o Willian Arão. Outro jogador aí que vem sendo oferecido para o São Paulo é o meia, que pode jogar de volante também, Jair, né? O Jair teve um bom momento aí quando ele foi jogador do Atlético Mineiro, jogou muito bem por lá, aí foi para o Vasco, mas no Vasco ele não está jogando bem. Na verdade, quem joga bem no time do Vasco, né? Difícil um jogador aí chegar no time do Vasco e jogar bem. Então, assim, o Vasco ultimamente, aí, nos últimos anos, está sendo triturador de jogador. O único jogador que vem atuando bem lá, na minha opinião, é o Verratti, que faz muito gol. E o Jair aí, que é volante, também pode jogar de meia. Ele possui o 5º maior salário do elenco do Vasco. Ainda não disputou as 7 partidas aí do Brasileiro. E ele vem sendo oferecido aí a alguns times brasileiros. Inclusive foi oferecido ao São Paulo. Como eu disse, o mesmo caso de Willian Arão. É uma posição carente no elenco do São Paulo, de volante. E ele foi oferecido, assim, o Jair eu já penso diferente. Eu acho que seria uma boa investida aí nesse jogador, tá? Além deles ter uma idade ainda tranquila, tá na casa ali dos 30, 29, 30. É um jogador que jogou bem no time do Atlético Mineiro e tem ainda um futebol pela frente. Eu acho que seria interessante o São Paulo ver e tentar viabilizar essa contratação, beleza? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião sobre o Willian Arão e sobre também o Jair, beleza? O que falou aí o empresário do Jair, ó? Jair, o Vinícius Prates, que é o empresário dele, diz o seguinte: o clube tem oferecido jogador a diversos times, estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, é falta de profissionalismo. Ele detonando aí o pessoal do Vasco, beleza? Então deixa a sua opinião sobre esse jogador e também falando sobre outro jogador, hein? Esse aqui é um velho conhecido nosso, zagueirão aí, Rafael Tolói. Há 10 anos jogando no Atalanta da Itália, tem aí o seu contrato, não vai ser renovado, acabou o seu contrato. E seria uma boa aí o São Paulo tentar repatriar esse jogador aí, Rafael Tolói, hoje com 34 anos, né? Se naturalizou aí italiano, disputou aí jogos pela seleção da Itália, Azzurra. Então é um jogador que está livre no mercado. Na minha opinião, não precisa voltar, tá? Não quero que o São Paulo tente investir nesse jogador. Não deixou saudade, né? Foi um jogador aí que viveu uma fase no São Paulo, até que foi campeão da Sul-Americana, ele e Rodolfo ali fazendo a zaga. Mas assim, o São Paulo vivia uma época bem ruim aí de vacas magras e o Rafael Tolói realmente não deixou saudade, na minha opinião. Não precisa de voltar para o São Paulo. Espero que ele continue na Itália ou, se for vir aí para o Brasil, jogue em outro time e não o São Paulo, beleza? Deixa aí seu comentário também sobre Rafael Tolói. E falando sobre o jogo de hoje, em São Paulo e Mirassol, transmissão aí ao vivo pelo Premier, tá? Então só na TV fechada. Provável escalação do nosso São Paulo. Já saiu aí no GE, é o seguinte: Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias e Ferrares na direita. Volantes, novidade, hein? Alisson e Oscar fazendo o segundo volante. Luciano de meia, Lucas Ferreira na ponta esquerda, André Silva e Cédric Soares jogando mais avançado na direita, tá? É uma formação que eu não gosto, tá? Cédric Soares
não contribui em nada no ataque. Ele é bom ali na parte defensiva, no ataque ele não contribui. Na minha opinião, poderia trazer o Luciano para jogar naquela função, ou até mesmo entraria com outro volante, o Oscar jogaria ali com 2 meia e 2 atacantes, André Silva e Lucas Ferreira. Mas enfim, tá? Hoje o Zubeldia não estará no banco. Quem estará no banco hoje comandando o time na beira do gramado é o Max Cubeiras. O Zubeldia está aí 2 jogos afastado aí por causa de cartões vermelhos que tomou aí naquele jogo contra o Atlético Mineiro, beleza? Bom, meu palpite para hoje vai ser 2-0, jogo tranquilo no Morumbi, jogo em casa, vamos somar mais 3 pontos e subir na tabela, beleza? Deixa seu palpite, deixa sua opinião sobre todos esses jogadores aí que estão sendo especulados no nosso São Paulo também, beleza? Um forte abraço, um bom sábado, um bom jogo e até mais, galera!